Quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14 do texto bíblico. Os irmãos que encontrarem e que puderem ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também ao sacerdote, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, rei Jeconias e a rainha e os eunucos e o príncipe de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: Certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornai a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, nós te agradecemos por tudo que já vivemos até aqui, por tudo que foi cantado, por tudo que foi falado. Pedimos agora ao Senhor, Pai, uma bênção sobre a Tua palavra. Essa palavra é Tua, Pai. Pedimos que ela encha o nosso coração, Deus, saciando as nossas necessidades, alimentando-nos, Deus, daquilo que nós temos fome e transformando as nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, Pai, tornando essa palavra uma semente fértil e o nosso coração, Deus, um solo, Deus, disposto a recebê-la. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Esse texto que nós acabamos de ler, esse fragmento do texto, é parte de uma carta escrita por Jeremias, com algumas coisas que o próprio Deus quis que ele escrevesse nessa carta e enviasse para um povo exilado na Babilônia. 2 Reis, no capítulo 24, dos versículos 10 até o 17, vai contar para nós que em um determinado momento o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, vence os judeus e toma Jerusalém para si. E por consequência ele pega todos aqueles habitantes de Judá e faz com que todos esses homens e mulheres e crianças, todos aqueles habitantes vivessem exilados na Babilônia, fossem deportados para a Babilônia. É nesse cenário de deslocamento e de aflição que esse povo se encontra. É essa a realidade desse povo que até um tempo atrás vinha caminhando sobre as promessas de Deus, vinha caminhando sobre aquilo que Deus determinava e dizia para que fosse feito. Essa carta escrita por Jeremias para esse povo, ela emerge como um farol de esperança diante de um cenário de caos, diante de um cenário de tristeza, diante de um cenário de adversidade.
A carta ela não só demonstra uma preocupação genuína pelas pessoas exiladas, mas ela também demonstra um amor do próprio Deus pelo seu povo. Apresenta a compreensão de que Deus ele tinha e tem um plano, mesmo diante das adversidades. O contexto geral da carta tem o intuito de nos instruir, mostrar para aquele povo sobre a necessidade de se estabelecer agora na Babilônia. Então Deus diz para esse povo: olha, construa casas, cuidem dos jardins, tenham filhos, vivam, porque o período de exílio ele não será breve. São 70 anos. Pode ser que algum de vocês nem consiga passar por isso. E quando eu voltar para cumprir a promessa, vocês nem estejam mais aqui. Então vivam. Desfrutem desses dias aonde vocês estiverem. É importante a gente destacar que nesse período, a Babilônia é um lugar terrível. As pessoas elas não acreditavam em Deus e não viviam segundo os princípios de Deus. Então, para aqueles judeus, era horrível a sensação de estar em um lugar onde todo mundo à sua volta não acreditava naquilo que você acredita. Não viviam como você vivia. Era difícil para aquele povo viver com esperança no seu coração diante daquela situação aonde eles estavam inseridos. Por isso, eles foram tomados por incertezas e por um grande sofrimento. O medo de Deus não retornar para cumprir aquela promessa. Daí a necessidade, a importância dessa carta como um refrigério para aquele monte de almas aflitas e desesperadas. A carta se apresenta como um instrumento encorajador e estimulante. Trazia consigo uma mensagem confortante de Deus. Olha, eu estou assistindo a situação de vocês. Eu estou com vocês. O que está acontecendo está sob o meu controle, sob os meus cuidados. Vocês não estão sozinhos. Eu vou voltar e vou cumprir a minha promessa. Era basicamente isso que dizia aquela carta. E embora sob a nossa perspectiva humana, esse conselho seja algo surpreendentemente prático, ele nos lembra da importância de encontrar estabilidade e propósito mesmo diante de cenários de caos, mesmo diante das adversidades. Antes de continuar falando da carta, eu queria abrir um parêntese para já dizer para os irmãos que mesmo diante das adversidades, Deus é conosco. Mesmo diante dos cenários de caos, Deus é conosco. Mesmo diante dos momentos ruins, Deus é conosco. E às vezes a gente encontra com pessoas que têm passado por períodos de grande dificuldade e acreditam estar sozinhas. Muito pelo contrário. Nada é por acaso, Deus é conosco. E era exatamente esse o objetivo preterido por Deus através dessa carta. Mostrar para aquele povo que eles não estavam sozinhos. Que Deus estava o tempo todo cuidando de tudo e principalmente cuidando de cada um deles. Dentro dessa carta, Deus fala com esse povo sobre a adaptação, a necessidade de construir casas, de construir jardins, de viver a vida. Deus fala com esse povo a respeito da sua promessa, o retorno para Jerusalém, com a condicional de se buscarem a Deus. E Deus termina a carta fazendo um alerta: olha, cuidado com os falsos profetas. Não acreditem em tudo aquilo que eles dizem. Alguns vão dizer que vem em meu nome, mas não é da minha parte o que eles estão falando. O cerne, o coração da carta está nos versículos 11 a 14. Aonde enfatiza a soberania de Deus e o cuidado com seu povo. Cuidado esse que se manifesta em momentos bons, claro, mas principalmente nos momentos ruins. É quando a gente passa por grandes dificuldades, é quando a gente se encontra em cenários como esse povo estava, que a gente olha para o lado e só consegue enxergar uma pessoa, que é o próprio Deus. Cuidando, nos ajudando, porque Ele é zeloso. Porque a sua palavra vai chamá-lo de Emanuel, Deus conosco. Salmo 91, no versículo 2, vai dizer que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus em quem nós confiamos. Nunca faltou e nunca vai faltar cuidado de Deus para as nossas vidas. Certa feita, o salmista vai dizer que foi moço e agora velho, nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar pão. Aqueles que temem e andam com o Senhor nunca passarão as necessidades da vida, sempre serão amparados. As dificuldades, elas vão surgir, e elas existem, e elas estão aí como uma escola para que a gente aprenda coisas preciosas. Mas Deus nunca vai deixar de nos dar amparo e sustento diante delas. Talvez estejamos nós pensando que estamos sozinhos, passando por grandes dificuldades, e não conseguem encontrar consolo e nem a ajuda desse Deus que se diz tão presente.
E o problema não é que Deus não está presente. O problema é que nossos pés não estão nos caminhos que Deus determinou para que estivessem. E andando longe dos caminhos de Deus, fica difícil de encontrar a presença de Deus. Por isso a necessidade de estar perto, de caminhar junto, de andar lado a lado. Nunca faltou e nunca vai faltar cuidado de Deus. Os que buscam com todo o coração serão achados por Ele. Não faltará paz na vida dessas pessoas. Você pode dizer um amém? Eu quero chamar os irmãos para a gente aprender algumas coisas a respeito desse texto. 5 lições. Que acredito eu que através delas, o Senhor trará grandes ensinamentos para as nossas vidas. Lições intemporais, aplicáveis para os nossos dias, que nos darão destino, orientação, trarão esperança para os nossos corações, colocará direção nos nossos passos e nos mostrará que através da fé nós podemos ser encorajados diante de situações adversas que às vezes nos paralisam e nos causam medo. A primeira dessas lições vai dizer que nem sempre os tempos de reconstrução se dará em um contexto positivo, favorável ou ideal para um recomeço. Nem sempre os tempos de reconstrução se dará em um contexto positivo, favorável ou ideal para um recomeço. Renan, qual o cenário ideal para um recomeço? O recomeço num cenário ideal é quando eu inicio um ciclo, termino esse ciclo e tenho os recursos necessários para começar algo novo. Olho para aquela página e entendo que aquilo ali se findou e agora é hora de começar algo novo. Olho para os meus recursos e vejo que eu tenho todas as possibilidades ideais para que isso se torne algo real. Renan, qual que é o cenário ruim de se iniciar um recomeço? Quando me faltam os recursos, quando me falta força, quando me falta fé, quando me falta ajuda e, sobretudo, quando eu olho para o lado e, por alguma maneira, eu não consigo encontrar que Deus está presente. Essa era a realidade. Era esse o cenário que eles precisavam recomeçar. Depois de deixar Jerusalém, uma terra onde todos estavam acostumados com todos, e todos viviam sobre as promessas de Deus, agora é hora de começar numa terra onde eles estavam sozinhos. E diante de um povo que não acreditava em Deus. A grande verdade é que a realidade das nossas vidas frequentemente tende a ser muito áspera. Tende a ser muito difícil. Às vezes, para alguns, as coisas costumam ser um pouco mais fácil, mas nem sempre é assim, nem para todos é assim. Às vezes será necessário reconstruir em meio a situações que não inspiram em nós renovação e nem geram em nós esperança no coração. Às vezes vai ser necessário reconstruir em meio ao caos, em meio a circunstâncias difíceis. Às vezes vai ser difícil encontrar estabilidade para iniciar um recomeço. Às vezes vai ser difícil encontrar possibilidades. Às vezes vai ser difícil achar que há esperança para que as coisas floresçam novamente. E a orientação de Jeremias no versículo 5 é se entregar à esperança e crer que o Senhor pode fazer na vida daquele povo coisas surpreendentes, ainda que eles estivessem inseridos naquele cenário de adversidade. Iniciar uma nova história, ainda que em meio a um cenário de caos. Sabe, irmãos, existe uma grande diferença. Não é se adaptar ao problema, não é se acostumar com o problema. Porque os problemas existem para serem resolvidos. É entender que em Deus, aí através de Deus, a força necessária para lidar com as adversidades, ela vai vir. E por isso eu preciso continuar. Entender que com Cristo eu posso, e Ele é suficiente para me dar as forças que eu preciso para reconstruir, para recomeçar. Por mais difícil que seja, recomeço é algo maravilhoso e fundamental nas nossas vidas. Precisamos nós entender e amadurecer a ideia de que em alguns momentos, alguns ciclos precisam se findar e coisas novas precisam surgir nas nossas vidas. Precisa existir em nós uma força vinda de Deus para romper algumas barreiras e dizer, olha, até aqui tudo bem, mas daqui para frente isso não cabe mais na minha vida. Não tem mais espaço. Não dá para continuar vivendo assim. Não dá para continuar andando de mão dada com isso. E aí é necessário recomeçar. E para recomeçar, você precisa dar um passo. E à medida que você dá um, Deus te ajuda com o outro. E assim vai. Tem pessoas, irmãos, vivendo uma vida de sobrevivência, sem vida nenhuma dentro da sua própria vida.
Pessoas que não conseguem mais enxergar possibilidades, muito menos a oportunidade de recomeçar, muito menos uma chance de reconstruir. Pessoas que não têm mais forças, que perderam as esperanças. Homens e mulheres aprisionados, exilados nos próprios medos, nos seus próprios sentimentos. Pessoas que fracassaram, atormentadas pela sombra do pecado. Pessoas que se sentem vazias e não sabem mais o que fazer. Pessoas que têm andado perdidas em um mundo que não tem muita gente oferecendo ajuda. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem pensamentos de paz para todos nós. Não tem por que a gente andar assim, não tem por que viver assim. Não tem por que, irmãos, a gente viver uma vida como essa, conhecendo um Deus como a gente conhece, sabendo quem Ele é e o que Ele pode fazer. A Bíblia vai dizer que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que tudo podemos nele porque Ele nos fortalece e através dele somos mais do que vencedores no seu Filho Cristo Jesus. Temer por quê? Temer por quê, irmãos? Se Ele tem o controle de tudo, e se existe alguém que pode nos encorajar a construir uma nova história, essa pessoa se chama Cristo Jesus. Ele está a uma oração de distância. Ele é muito mais acessível do que a gente imagina. Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele, e somente Ele, tem a capacidade de apagar todas as marcas de passado que porventura você carrega e que tem te atormentado por tanto tempo. Ele é tão maravilhoso que em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, Paulo vai dizer assim: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez você tenha andado carregando um fardo tão pesado que não dá nem para carregar, você arrasta. Talvez você tenha sofrido porque existem cicatrizes que elas não se fecham. Talvez você tenha andado amargurado porque alguma coisa tem te atormentado tanto, gerado uma ansiedade, uma depressão horrível no seu coração. Um peso que só você sabe que você carrega. Lágrimas que só você sabe que no oculto você derrama. Uma dor que aperta o seu peito de uma tal maneira que te comprime. São tantas risadas para disfarçar a tristeza que existe no seu coração. E Deus, olhando para tudo isso, te diz nesse momento: olha, eu consigo apagar todas essas coisas. Dá para começar uma nova história de hoje em diante. Dá para existir, dá para recomeçar, dá para reconstruir, dá para fazer algo novo. Dá para viver vida nova. E Ele é o único que pode transformar as nossas vidas, é o único capaz de trazer esperança para o nosso coração. Somente Ele pode fazer isso. E a pergunta que fica: por que ainda assim existem pessoas que têm tanto medo? Se já não está tão legal, por que não arriscar? Se já está tão ruim até aqui, por que não tentar algo novo? E não é qualquer coisa. É o que há de melhor e que pode ser experimentado pelo homem. Deixa Deus secar essas lágrimas. Deixa Deus curar o seu coração. Deixa Deus carregar esses fardos. Deixa Deus tomar a sua cruz, deixa Deus te abraçar, deixa Deus te consolar, deixa Deus te ajudar, deixa Ele te encorajar, deixa Ele curar as suas emoções, deixa Ele caminhar com você. São pessoas que têm andado como se estivesse submersa em meio a tantas águas, que a sensação que se tem é de que se está afogando. Uma ansiedade terrível que atormenta o coração de uma tal maneira que parece que há um sufoco na alma. Não existe voz para gritar. E Jesus olhando e dizendo: filho, eu posso te curar. Filho, eu posso sarar, eu posso curar as lágrimas. Eu posso te apresentar algo novo. Eu posso construir uma nova história. Eu estou diante de você. É uma decisão, é uma escolha, é uma oração. É um momento junto comigo e tudo pode mudar. Deixa Jesus curar você. Não tem por que termos medo. A segunda lição, no versículo 7, Jeremias escreve àquele povo e diz para eles: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na paz vocês terão paz. E aprendemos aqui que é possível alcançar a paz, mesmo em situações desafiadoras. Não só é possível alcançar a paz nessas situações, como é possível diante delas ser agentes de paz.
Conhecemos histórias de pessoas que lutam bravamente, fervorosamente, com batalhas terríveis que a vida impõe, e ainda assim transmitem uma paz maravilhosa, que conseguem gerar paz nas nossas vidas quando nós estamos passando por alguns problemas, que às vezes nós não temos a capacidade de lidar. Pessoas que carregam uma paz de Cristo tão maravilhosa que é gostoso estar perto. Pessoas que enfrentam um emaranhado de problemas e quando você chega para conversar, ela não fala de nenhum deles. É uma conversa tão gostosa, é algo que só pode vir de Deus, porque Ele é a perfeita paz e Ele gera essa paz em nossos corações. Entender que Deus está no controle de tudo gera paz em nossos corações. Acreditar que através dele nós podemos passar por adversidades, por batalhas e sairmos vitoriosos porque Ele está presente na tempestade, gera paz em nosso coração. É reconfortante acreditar que Deus é conosco e está presente junto conosco nas nossas adversidades. Às vezes parece ser tão simples, né, irmãos? Uma vida de paz, mas o reflexo que a gente tem visto é completamente diferente. Fiz questão de pesquisar e as estatísticas vão mostrar que o mundo nunca viveu um período com tanta falta de paz, globalmente falando. Seja dentro dos lares, seja fora dos lares. Tem faltado paz na vida das pessoas. E quando falta paz, sobra cansaço, sobra dor, sobra fardo. A tecnologia tem mostrado que a falta de paz não é porque existe convívio, não é o excesso de convívio com pessoas que retira a nossa paz. Muito pelo contrário. Hoje pela manhã nós estávamos falando na classe que gente precisa de gente para ser gente. Nós precisamos de pessoas. E é importante, sim, a gente avaliar com quem a gente anda. A Bíblia vai dizer que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Mas andando com as pessoas certas, não falta paz no coração, não falta ânimo, não falta fé para conseguir vencer as batalhas que a vida impõe. São tantos ladrões silenciosos de paz que têm surgido e às vezes eles têm passado despercebido até dentro da igreja. Jogos de azar, pornografia, redes sociais que têm tomado tanto tempo, têm roubado o ânimo, roubado a fé do coração das pessoas. Essa semana eu vi uma cena que ela mexeu muito comigo. Eu estava mexendo no LinkedIn, se não me engano. E aí colocaram uma foto de um homem que por volta de 8 horas da noite estava voltando para casa de transporte público depois de uma jornada exaustiva de trabalho. Esse homem, ele dorme no transporte público e o telefone fica aberto na mão dele. E na tela do telefone está lá o aplicativo do Tigrinho. E aí a gente fica imaginando como que as pessoas, na busca desesperada por encontrar a paz que resolve os seus problemas, têm buscado saídas momentâneas que geram ainda mais transtorno para as suas vidas. Que rouba ainda mais a possibilidade de paz que somente Cristo Jesus pode gerar. Pessoas que têm buscado alternativas que custam caro, alternativas que têm um preço, alternativas que roubam a paz, que no momento pode até se apresentar como algo que vai resolver os seus problemas, mas eu te garanto, vai custar caro. O preço vai chegar, a conta vai bater na porta. E se você quer experimentar a perfeita paz, que é eterna e duradoura, somente Cristo pode oferecer. Só Ele tem essa paz. E é interessante que quando a gente apresenta esse Jesus para as pessoas, o que a gente mais ouve é que falar é fácil, difícil é você viver o que eu vivo. Só conhecendo a minha história para você ver como é. Só estando na minha pele, só lutando as minhas lutas. Sabe, irmãos, o problema não é eu viver a sua história. O problema não é eu lutar e guerrear as suas guerras. O problema não é eu conhecer os seus problemas. O problema está em acreditar naquilo que é momentâneo e que no momento parece ser interessante e viável. O problema é desacreditar naquilo que Deus pode fazer e acreditar naquilo que o homem construiu como uma possibilidade ou uma alternativa que vai te roubar a paz. Pode ter certeza disso. A partir do momento que você abre mão de todas essas coisas e reconhecer que Cristo pode mudar a sua história, eu te garanto, a paz vai chegar no seu coração. Senhor, está tão difícil. Senhor, está tão complicado. Mas porque eu sei que o Senhor está comigo, eu fico em paz. Eu sei que a vitória vai chegar. Eu sei que em algum momento a página vai virar. Eu sei que em algum momento as coisas vão se tornar diferentes. Eu tenho certeza disso. A minha fé me inclina a isso. E assim a gente vai vivendo, irmãos. Sem atalhos.
sem alternativas, que o mundo nos apresenta como algo interessante. Vivendo pela fé, acreditando que em Cristo nós temos plena capacidade de realizar os sonhos que Ele tem para nós. Nem sempre são os nossos sonhos, mas que se realize os dele, porque com toda certeza os dele são muito melhores do que os nossos. Foi isso que ele disse para Pedro lá em Marcos 11. Tende fé em Deus. Todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las eis. Um coração cheio de fé toca o coração de Deus. E é impossível que essa vida não seja transformada. É impossível que esse coração não seja tomado de paz. É impossível que esse coração não seja alcançado pela graça maravilhosa, e que é de graça, de Cristo Jesus. Deus transforma as nossas vidas e os nossos corações à medida que a nossa fé cresce. Por isso a necessidade de buscar a Ele com todo o nosso coração. E a paz perfeita de Cristo Jesus se instala nas nossas vidas. Quando a paz de Deus chega nas nossas vidas, ela chega no nosso lar. Quando a paz de Deus se instala nas nossas vidas, ela chega no nosso trabalho. Quando a paz de Deus se instala nas nossas vidas, ela chega lá na roda dos nossos amigos. E sabe o que é o mais interessante? As pessoas, elas querem ficar perto de nós, porque a paz atrai. É gostoso ficar perto de pessoas que transmitem paz. Gera uma sensação genuína de que Deus está naquele negócio, de que Deus está ali, naquele lugar. E é isso que a gente quer em um mundo tão atribulado e cheio de coisas ruins acontecendo. Estar perto daqueles que transmitem a paz. Não tem nada de mais maravilhoso do que isso. Em Cristo, mesmo em cenários de caos, é possível viver com o coração cheio de paz. Para isso é necessário abandonar aquilo que é momentâneo e focar naquilo que é eterno e que só Deus pode nos oferecer. A terceira lição que nós aprendemos, ela está lá nos versículos 8 e 9, quando Jeremias vai dizer para aquele povo: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não dê ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O que acontece, irmãos, é que, enquanto aquele povo estava exilado na Babilônia, começou a se levantar falsos profetas, homens dizendo ser usados por Deus, para dizer para aquele povo que o exílio seria algo que passaria brevemente, vai durar poucos meses, dias, semanas, alguns anos. Mas Deus está dizendo para aquele povo: olha, não acreditem neles. Eles não estão falando o que eu pedi para que seja falado. Eles não estão comigo. É 70 anos. Eu não mudo a minha palavra. Daqui 70 anos eu volto e cumpro a minha promessa. E aí, irmãos, nós precisamos entender que o nosso coração, ele é como um terreno fértil. E às vezes algumas sementes espinhosas têm a capacidade de florescer dentro dele. Por isso precisa existir em nós um cuidado muito grande com aquilo que a gente assiste e com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente escuta, com as conversas que a gente tem, com as pessoas que a gente admira, acompanham, escutam. Precisa existir em nós um cuidado, porque são tantas pessoas se levantando dizendo ser de Deus, que às vezes a gente acaba sendo enganado. São tantas religiões apresentando o evangelho de facilidades e de riquezas, que atrai muitas pessoas, mas que em algum momento acaba enganando e roubando a presença de Cristo Jesus, que é o que mais importa. Por isso precisamos estar atentos, examinar todas as coisas, reter o que é bom, filtrar aquilo que tem se ouvido, avaliar se procede de Deus, avaliar se quando aquela semente chega no meu coração, ela gera vida, e essa vida reflete a pessoa de Cristo Jesus e aquilo que Ele representa. Avaliar se aquilo que tem sido falado confronta os princípios e valores estabelecidos por Deus. Se sim, joga por terra, irmãos. Não vale a pena dar ouvidos. Existe muita coisa boa para se ouvir. Existe muita gente que vem de Deus e que fala por meio de Deus. Mas é necessário um cuidado. É necessário a gente avaliar, é necessário um filtro. E é isso que Jeremias está dizendo para aquele povo. Cuidado. Cuidado, não se enganem nem se deixem enganar. E é esse o recado para a igreja nessa noite. Tenham cuidado com aquilo que se escuta. Avaliem o que tem sido falado. Quarta lição, no versículo 10, ela é maravilhosa. Diz assim o texto: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem
para a Babilônia, 70 anos atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Qual que é a lição, Renan? Deus é fiel. Essa é a lição? Essa é a lição. Irmãos, parece que a gente tem se esquecido disso, da fidelidade de Deus e do quanto Ele é fiel. Deus está dizendo para aquele povo, olha, o momento agora é de exílio. Senhor, mas de exílio? Sim, de exílio. Na Babilônia? Sim, na Babilônia. Nossa, Senhor, mas aqui é tão ruim. O povo aqui é terrível, as condições são péssimas, a gente não está acostumado com isso, saiu da zona de conforto, vai ficar tão difícil. O momento é de exílio. E como é que fica, Senhor? Daqui 70 anos, eu estou dando a minha palavra, eu volto e busco. Daqui 70 anos eu mudo a história. Daqui 70 anos vocês recomeçam de novo. Daqui 70 anos vocês reconstroem uma nova história. E aí, Renan? Como que fica? Irmãos, as promessas de Deus, elas não morrem, elas não são como a fumaça que o vento espalha. Elas se firmam na pessoa e no caráter de Cristo Jesus. Elas se firmam no poder de Cristo Jesus e na palavra de Cristo Jesus, que é imutável. Às vezes o que nos falta é entender que para Deus não existe tempo. O relógio, o calendário, a data, o cronograma, isso não existe para Deus. Deus vive fora do tempo. A gente é que fica marcando, Senhor, mas tal dia o Senhor falou que isso aconteceria na minha vida. Eu estou contando os dias, eu estou contando as horas. Será que vai ser amanhã? Daqui 1 ano, 2? E Deus está falando, fica tranquilo, meu filho, no momento certo as coisas vão acontecer. Ainda não é a hora, ainda não é o momento, para tudo existe um tempo. E no tempo de Deus, aquilo que é de Deus vai acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos entender que o tempo não é remédio para curar, mas que o espaço que Deus utiliza para que através desse tempo, nós podemos ser curados. Existe a necessidade de se esperar o trabalho de Deus. Às vezes Deus está trabalhando em nós para que a promessa se cumpra para daqui a um tempo e a gente nem percebe. É Deus gerando em nós novas expectativas, maturidade, forjando novos homens e novas mulheres, estimulando a nossa fé, nos fortalecendo, nos fortificando, nos experimentando, para que em um determinado momento Ele olhe e diga, agora sim, agora pode ser seu. Não é que está demorando, é que a gente ainda não está pronto. E Ele é maravilhoso o suficiente para saber disso. Ele sabe de todas as coisas, inclusive aquilo que é bom e ruim para as nossas vidas. Aquilo que tem que acontecer agora e aquilo que tem que ser esperado para que aconteça. Imagina se Deus respondesse todas as nossas orações, irmãos. Imagina se tudo que nós pedimos para Deus, Ele nos desse. Ele realizasse todos os nossos sonhos. E tudo aquilo que a gente apresenta para Ele, Ele nos concedesse. Que caos a nossa vida se tornaria? A gente não tem capacidade de administrar muita coisa que a gente pede para Deus, irmãos. A gente não tem força para lidar com muitas das coisas que a gente pede para Deus. Essa é uma grande verdade. A gente pede porque é bom. E porque a gente imagina que aquilo é necessário nas nossas vidas. Mas, se Deus nos desse. Pessoas que acordam pela manhã e oram, Senhor, muito obrigado por esse trabalho. Obrigado por essa oportunidade, por essa porta que o Senhor abriu. E no final da noite está dizendo, Senhor, abre uma nova porta, porque eu não aguento mais aquele lugar. Pessoas que acordam dizendo, Senhor, obrigado pelo marido, pela esposa que o Senhor me deu. E à noite está dizendo, Senhor, muda aquele homem. Senhor, muda aquela mulher. Ela fala o dia inteiro na minha cabeça, eu não estou aguentando. Imagina se Deus respondesse todas as nossas orações, irmãos, de forma positiva. O emaranhado de problemas que Ele ia gerar nas nossas vidas. E é porque Ele é maravilhoso que as coisas não acontecem como a gente quer. E aí, Renan, eu deixo de pedir? Não. Continue orando fervorosamente. E se Deus entender que aquilo é necessário para esse tempo, vai acontecer. E se não acontecer, Renan, é porque não era para ter acontecido. Pode ser que aconteça em um outro momento, quando Ele entender que você está pronto para viver aquilo. Pode ser que aconteça diferente, melhor ou pior do que você pediu. De acordo com a avaliação de Deus a respeito daquilo que nós somos no tempo que Ele está disposto a nos ofertar aquilo que Ele tem para nós. Às vezes a pressa, ela rouba aquilo que é perfeito. E nós temos vivido apressadamente, numa corrida desenfreada contra o próprio tempo, contra nós mesmos. E é Deus dizendo, olha, calma meu filho, fica tranquilo, vai acontecer no tempo certo, da melhor forma. E aí a gente vai lá e coloca as nossas mãos, atropela tudo, bagunça toda a história.
E quando a gente olha, a gente fica frustrado, pensando, podia ter esperado. Fique calmo, irmãos. Tenha tranquilidade e fé. Descanse em Deus, porque Ele é fiel. E no tempo dele, aquilo que é para ser nosso, vai ser. Aquilo que é para ser oferecido a você, vai ser oferecido. Aquilo que é para você viver, você vai viver. Fique tranquilo. Deus disse para aquele povo, olha, daqui 70 anos. Imagina, irmãos, daqui 70 anos, para Deus responder uma promessa. Imagina você estar vivendo num cenário de caos, numa terra estranha, completamente fora da sua zona de conforto. E de repente chega uma carta, aonde você olha para ela e fala, está ali a minha esperança. É isso que eu precisava, eram essas palavras que eu estava esperando. E quando alguém começa a ler aquela carta, a pessoa vai dizendo, olha, construam casas, cuidem dos jardins, tenham filhos, não escutem os falsos profetas. E no final da carta Deus diz, daqui 70 anos eu volto para buscar. Imagina, irmãos, o conforto e a estranheza que isso gera ao mesmo tempo. É a sensação de saber que Deus está presente, mas que não é o momento de viver aquilo que eu queria viver. É a certeza de que Ele tem planos, mas ainda não é a hora deles se realizarem. E o que eu faço? Espero, não tem outra alternativa. E vivo de acordo com aquilo que Deus está me ensinando e me mostrando para que eu viva. Tem que ser assim, precisa ser assim. Ele é fiel e no tempo oportuno Ele vai cumprir aquilo que Ele tem para nós. A última lição fica nos versículos 11 a 14. Onde diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim. Em oração eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu congregarei de todas as nações e de todos os lugares por onde dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Se o versículo anterior trazia um certo desconforto de ter que esperar 70 anos, esse conclui a carta com uma paz tremenda que só Deus pode gerar. Olha, é daqui 70 anos, mas me busquem de todo o coração. E esses 70 anos vai ser os melhores anos da vida de vocês, porque eu estarei presente em cada um deles. A lição que fica, irmãos, é a chave para encontrar a Deus, é buscá-lo de todo o nosso coração. O gostoso da Bíblia é que ela é prática, ela é viva, não precisa da gente quebrar a cabeça. Qual que é o segredo, Renan? Buscar a Deus de todo o coração. Esse é o segredo? Sim, esse é o segredo. Essa é a fórmula mágica? Essa é a fórmula mágica. É isso que eu preciso para viver uma vida inexplicável, inacreditável, cheia de experiências, tomada pelo poder de Deus? Sim, é isso que você precisa, buscar a Deus de todo o coração. Mateus, no capítulo 7, versículo 7, vai dizer, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e ao que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Deus está disponível e é acessível por todos nós. Não precisa de marcar encontro. Não precisa de esperar. Ah, Senhor, mas eu estou vivendo uma vida tão conturbada, as coisas estão tão difíceis. Assim que tudo se resolver, aí sim, Jesus, a gente começa. Não precisa disso, irmãos. É hoje, é agora. É esse o tempo, é esse o momento. Existe no coração do homem um vazio gigantesco, gigantesco, que só pode ser preenchido pela pessoa de Cristo Jesus. Ele tem o tamanho necessário para ocupar esse espaço. E junto com esse vazio, existe na criatura uma necessidade lógica de estar próxima do Criador. Isso se chama estar na origem. Assim como o peixe precisa estar na água, porque a água é a origem do peixe, e fora da água ele morre, nós precisamos estar em Cristo, porque Ele é a nossa origem, e longe de Cristo nós morremos. Existe no homem essa necessidade de buscar a Deus, de reconhecer a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Existe no homem uma necessidade de se relacionar com Cristo diariamente e continuadamente. A nossa fé ela é de altos e baixos, a gente sabe disso. Vai ter dias que ela vai estar meio esmorecida, mas persevera. E nos dias que ela estiver lá no alto, Renan, dando glória a Deus por tudo, louve ao Senhor e mantenha-se firme na caminhada.
A vida ela é cíclica. O importante é a gente se manter firme na pessoa de Cristo Jesus, buscando-o com todo o nosso coração, dedicando a Ele os nossos dias, ofertando a Ele as nossas vidas, caminhando junto com Ele, fechando a porta, falando com o Pai que está em secreto, e em secreto Ele nos ouve e realiza coisas tão maravilhosas nas nossas vidas, irmãos. E quando Ele não realiza, Ele nos fala coisas tão preciosas que precisávamos ouvir. E quando Ele não fala, Ele faz coisas tão incríveis que nós precisávamos viver. E quando Ele não faz, Ele nos permite experimentar coisas tão incríveis que nós precisávamos experimentar. E quando Ele não faz nada disso, Renan, o silêncio de Deus já representa tanta coisa e é tão reconfortante. É maravilhoso, irmãos, fechar a porta e estar no quarto junto com Ele. É maravilhoso ouvir a voz de Jesus, é maravilhoso estar com Jesus, é maravilhoso sentir Jesus, é maravilhoso olhar e enxergar a Jesus, ainda que num espelho embaçado, ainda que em meio às dificuldades, ainda que em meio às nossas limitações. É maravilhoso e reconfortante buscar a Cristo. É vital e necessário ao homem andar com Cristo. É prudente, irmãos, estar com Cristo. Precisamos, e é necessário que entendamos que nós dependemos de Cristo muito mais do que o ar que nós respiramos. Sabe, está na hora da gente abandonar alguns hábitos que a gente tem e que nos afasta da presença de Deus e que nos traz frieza ao coração. Uma vida longe da presença. Essa semana eu estava falando com a Paula que eu ouvi uma pesquisa nos Estados Unidos, é uma pesquisa feita por uma faculdade credenciada, uma instituição muito bem reconhecida e bem avaliada nos Estados Unidos. E ela vai dizer que pessoas que leem a Bíblia por pelo menos 5 vezes na semana têm pelo menos 80% dos seus problemas resolvidos sem elas perceberem. São pessoas que estão vivendo uma vida de caos, que pelo simples fato de lerem a Bíblia, têm os seus problemas resolvidos sem elas nem se dar conta. Pessoas que aos poucos vão abandonando os vícios. Relacionamentos que começam a se restaurar. Vidas que começam a se render novamente aos pés de Cristo, porque a palavra é viva e suficientemente eficaz para trabalhar nos nossos corações. Ela tem tudo aquilo que nós precisamos, ela é o alimento vital para as nossas vidas. O que precisa é a gente entender que nós somos como um homem sedento, uma sede insaciável, aquele homem no deserto, num calor de 40 graus. E quando olhamos para Jesus, nós enxergamos nele uma fonte inesgotável, de uma água viva e plena que satisfaz todas as nossas necessidades. É exatamente isso que aquela mulher samaritana experimentou, irmãos. E por isso ela se apaixonou, e por isso ela saiu regozitando. Porque ela entendeu como é bom estar com Cristo, como é bom experimentar dessa água, como é bom beber desse Jesus, como é bom estar com Ele, irmãos, porque com Ele não falta nada. Sabe, é por isso que a gente entende quando a palavra vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. É por isso que a gente vai entender que os discípulos queriam estar perto. É por isso que a gente vai entender, irmãos, que não dá para viver longe dele. Não dá. A gente entende quando homens como Paulo, diante de uma experiência, têm os seus corações convertidos. Porque o que Jesus gera é maravilhoso demais. O que Ele pode fazer nas nossas vidas, em homens pecadores e miseráveis como nós, é maravilhoso demais. Quem somos nós, irmãos, para ser alcançados pela graça de Deus? Não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que em um determinado momento da nossa vida nos chamou. E nos deu a oportunidade de um encontro. É aquele filho que sai da casa do pai. E quando ele volta, o pai está com o braço aberto. Ele não sabe o que o pai vai fazer, mas o pai está com o braço aberto. Porque os braços de Deus nunca se fecham. É Ele quem vai atrás da ovelha perdida. É Ele que deixa as 99 no seu aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. E muitas das vezes nós somos essa ovelha e a gente nem reconhece. E a gente vive como se Cristo tivesse a necessidade de correr atrás de nós. Ah, Jesus, quando o Senhor resolver me buscar, aí sim eu vou te servir. Quem somos nós, irmãos? É bom demais viver com Jesus, para a gente escolher alguma outra coisa que não seja isso. É bom demais estar com Ele. Desculpa.
Eu quero te convidar para fazer uma oração. Às vezes a gente toma tantas decisões, a gente faz tantas escolhas e nem percebe que, por vezes, a gente acaba escolhendo errado, decidindo errado. Isso gera tantas consequências nas nossas vidas e acaba nos afastando de Deus e distanciando o nosso coração do coração dele. Sabe, mas eu quero te convidar para uma oração. E eu te garanto, irmãos, que através de uma oração de fé e com muita coragem, a sua vida vai ser transformada. Eu tenho certeza que vale a pena caminhar com Cristo Jesus. Eu te garanto e te dou a minha palavra. Eu não estou dizendo que a vida com Jesus é fácil, de jeito nenhum. Mas eu te garanto que vale a pena, dia a dia com Ele. Sentir a presença dEle. Buscá-lo de todo o coração e ter a certeza de que Ele está nos ouvindo e caminhando conosco. É noite de ser achado. Talvez tenha alguém nos ouvindo. É noite de ser achado. Alguém que por dias tenha andado perdido. Alguém que por vezes tenha andado longe da presença do Pai. É noite de ser achado. É tempo de deixar o medo. É tempo de restaurar os relacionamentos. É tempo de deixar de lado o fracasso de uma vida infeliz. É tempo de reconstruir a sua história, de renovar a sua vida. De iniciar um recomeço. É tempo de alcançar a paz que Cristo Jesus nos oferece. E de experimentar aquilo que de mais maravilhoso Ele pode oferecer. A grande lição, a grande moral desse texto é o fato de que Deus tem planos de paz e esperança para aqueles que confiam nele, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades. E é isso que a gente precisa carregar conosco. Deus está presente. E é Ele quem vai nos dar a esperança de dias melhores. Feche os seus olhos, irmãos. Fale com Deus. Abra o seu coração para Cristo. Apresente para Ele as suas dores. Apresente para Ele aquilo que você tem carregado consigo e que tem te incomodado. E talvez você não falou para ninguém até então. Nem para Ele. Mas Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Conta para Cristo os seus segredos. Se abra para Jesus. Deixa Ele tomar o seu coração. Busque-o de todo o coração. E você será achado. E grandes coisas Deus fará em você e através de você. Ah, Deus, como é bom saber que o Senhor é presente. Emanuel, Deus conosco. Como é reconfortante saber, Pai, que mesmo em meio aos exílios da vida, mesmo em meio às dificuldades que a gente enfrenta, mesmo em meio aos percalços, Senhor, que a vida apresenta, o Senhor está conosco. Vitorioso nós somos, porque o Senhor tem estado nas tempestades. Obrigado, Jesus, porque nunca faltou e nunca vai faltar a sua presença. Obrigado, Jesus, porque aquilo que o Senhor gera é maravilhoso demais. Tira-nos, Deus, da superfície e nos permita experimentar aquilo que de mais profundo o Senhor pode nos oferecer. Pai, dai-nos o privilégio de beber dessa água viva que só o Senhor pode nos oferecer. Pai, permita-nos experimentar da porção que só o Senhor tem a nos dar. Tu és tão maravilhoso, Jesus, tão perfeito, tão grandioso. Não dá para viver longe de Ti, Jesus. Pai, pessoas que têm vivido em meio a desafios, pessoas que têm estado imergidas numa vida de caos, transforma, Senhor, os dias dessas pessoas, resgata, tira, Senhor, desse cenário. Ó Pai, mas se ainda for tempo de viver em meio a Ele, dai-nos força, Jesus. Ó Pai, ajuda-nos a guerrear as nossas guerras, que não nos falte a convicção de que o Senhor tem estado conosco e a certeza de que em algum momento sairemos vencedores sobre todos os nossos problemas e adversidades. Pai, gera a convicção em nosso coração de que o Senhor é unicamente suficiente para nos ajudar, Deus, a lidar com tudo aquilo que nós temos lidado dia a dia. Pai, eleva a fé em nossos corações, que os nossos olhos consigam enxergar além, que a cada desafio e que a cada dificuldade a gente já consiga enxergar a solução, Pai. Que o Senhor nos ensine, Deus, por meio de cada um
das circunstâncias desfavoráveis que a gente às vezes está inserido. Que o Senhor possa nos ensinar coisas preciosas. Dai-nos paciência e calma para esperar no Senhor, Deus, porque sabemos que grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Grandes projetos o Senhor tem para cada um de nós. Usa-nos, Deus. Ó Pai, em tempos de calamidade, o Senhor sempre levantou homens e mulheres. Em tempos de calamidade espiritual, o Senhor levantou homens como Adão, o Senhor levantou homens como Davi, o Senhor levantou homens como Paulo. Ó Pai, eu tenho fé e convicção para continuar crendo que o Senhor continuará levantando homens e mulheres em cenários de calamidade, próximos ou aonde eles estão. Que sejamos nós esses homens, Pai, agentes de paz, pacificadores dos nossos lares. Usa-nos, Deus. Transforma-nos, Deus, e nos dê a possibilidade de levar essa transformação a outros. Usa-nos, Deus, como canal de distribuição das suas bênçãos nessa terra, para a glória e louvor do seu santo nome, Pai. É o que te pedimos, Pai, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.